estar com você, poder estar na sua casa, no seu computador, no seu local de trabalho. E o desejo do meu coração é que as bênçãos de Deus, a unção do Senhor, o poder que há no Espírito Santo esteja chegando à tua família, à tua vida, no nome de Jesus. E eu estou dando continuidade ao meu testemunho, e o versículo que eu quero ler é o que está em Isaías, capítulo 54, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: cante alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta de prazer com um alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fora que sejam habitadas as cidades assoladas. Louvado seja Deus. Já contei a maneira com que o Senhor Jesus, trabalhou na minha vida, até me fazer a pastora Ingrid, até me trazer essa realidade maravilhosa em que eu vivo. E um dos fatos, durante os 12 anos, paralelamente, com as enfermidades do Júlio, a asma, as batalhas financeiras, paralelamente outras coisas foram acontecendo. E uma das mais fortes que aconteceram foi os abortos, Sabe quando você sonha desde pequenininha? Eu sempre sonhei. Falei, quando eu casar, eu vou ter 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Era assim que eu falava, desde pequenininha. Não sabia nem escrever meu nome. Mas por quê? Minha avó tinha 2 meninos e uma menina. Meus tios tinham 2 meninos e uma menina. O meu pai era 2 meninos e uma menina. Então eu queria manter a tradição da família. Eu também vou ter 2 meninos e uma menina. E quando eu fazia planos para a minha vida, quando eu sonhava, eu não imaginava nada mais do que ter uma família. Eu queria ser mãe, eu queria ser dona de casa, eu queria receber meu esposo de volta do seu trabalho. Eu sempre imaginava uma mesa grande, com filhos, com netos, sentado na mesa, e era isso que eu queria. Para mim, felicidade era ser uma dona de casa, era ser mãe, era cuidar da minha família. E quando eu tive o Júlio, de uma gravidez extremamente complicada, nasceu com 8 meses, com complicações, nasceu enfermo, mas mesmo assim eu queria dar continuidade ao meu sonho. Quando o Júlio tinha mais ou menos uns 11 meses, eu sempre quis ter os filhos assim pertinho um do outro, porque eu fui filha mais velha, então eu fui criada sozinha, E o meu irmão nasceu 8 anos depois. Então, aquela solidão, eu sempre queria ter um irmãozinho, então eu queria ter os meus filhos um pertinho do outro. E lá, quando 11 meses, eu engravidei do meu primeiro bebê, já estava na igreja, já estava conhecendo a palavra de Deus, o amor de Deus, mas já 2 meses depois, eu estava abortando aquela criança. Meu Deus, que batalha, gente, que luta, como dói. Como Deus, Ele mostra para a gente o que é o sofrimento, através do sofrimento na nossa vida, porque quando a gente não passa pela situação, a gente pensa, nem viu o rosto da criança. Quantas vezes eu falei isso? Nem viu o rosto da criança, graças a Deus que perdeu agora. Como dói. Você que já perdeu um filho, você sabe o que eu estou dizendo. Olha, foi terrível. Passado algum tempo, engravidei de novo, E mais um aborto. Um aborto retido, foi realmente algo assim muito pesado, muito triste de novo. A situação foi muito pior emocionalmente do que o primeiro, mas eu não desisti, porque eu sou uma pessoa assim, tenho uma teimazinha abençoada. Quando eu desejo alguma coisa, Deus fez assim a minha vida. E eu fui tentar pela 3ª vez. E na 3ª vez, aí meu irmão sumiu o chão. Aí, quando eu perdi o 3º bebê, meu Deus do céu, fiquei com um abortamento retido de 1 mês e pouco, fui fazer uma curetagem, o meu médico está comigo já há 20 e poucos anos, foi ele que fez todos os meus partos, ele fez os abortos, fez a curetagem, muito meu amigo, muito querido. Ele até me preparou antes de eu ir para o centro cirúrgico, porque a situação estava terrível, e provavelmente teria que ser feita uma esterectomia, e ele me confortando, dizendo, você tem o Júlio César, tem muitas mulheres que não têm nenhum.
Olha, gente, eu entrei dentro daquele centro cirúrgico com meu coração na mão, orando ao Senhor, determinando na paz de Cristo, e graças a Deus ele conseguiu fazer a curetagem, não houve assim complicações maiores daquilo, né, fisicamente, mas emocionalmente. Olha, eu fiquei à beira da loucura durante 12 dias. Durante 12 dias eu chorei noite e dia. Eu não comia e eu não dormia. A minha dor era tão grande, o meu desespero era tão grande, só que eu não ofendia a Deus, eu não culpava Deus pelo que estava acontecendo. Mas dentro daquela agonia, dentro daquele desespero, eu queria que Deus me dissesse, que Deus me falasse o porquê, que Deus só me dissesse assim, filha, foi por causa disso. Mas eu não ouvia a voz do Senhor, porque o desespero era tão grande. Meu marido me acompanhou no meio da minha luta por uns dias, depois teve que tocar a vida, trabalhar para sustentar a família, fazer o quê? E olha, na noite do 12º dia, eu estava escutando o rádio, porque eu sempre procurando ouvir Deus, falar com pastores, sabe, ler a Bíblia, tanto que esse versículo aqui veio nesses dias ao meu coração, e eu acredito que ele é o versículo do meu chamado, porque cante alegremente você que não deu a luz, alarga a tua tenda, né? Prega o Evangelho, não impeça, Deus vai fazer com que a tua posteridade possua as terras assoladas. Eu chorava muito lendo esse versículo. E tinha um programa na época chamado Paz na Madrugada, e olha, a pastora Sulamita trouxe uma mensagem naquela madrugada. Aquela mensagem entrou no meu coração assim como se Deus tivesse pego com a mão e tivesse consolado o meu coração. E eu desliguei o rádio, dobrei o joelho no pé da cama e falei, Senhor, agora não vou mais chorar, porque ela contou o testemunho de uma pessoa que havia perdido o marido, perdido o filho, perdido o irmão e estava adorando a Deus. E eu vi que eu tinha perdido o meu filho também, mas que Deus era muito maior. E ali eu fiz um propósito com Deus, porque Deus me deu uma visão, foi a primeira visão que eu tive na vida. Deus mostrou quantas pessoas, nesse período de um ano e pouco que eu estava na igreja, quantas pessoas que eu havia levado para a igreja, quantas pessoas que já estavam libertas, que eu havia encaminhado até Jesus. E Deus falou para mim assim, ó, te é difícil dar a luz a um filho, mas vá e dê a luz às almas que estão nas trevas, porque para isso eu te chamei. Nossa, meu projeto mudou. Ali eu pude mudar o meu projeto e dizer, Senhor, tudo bem, se o Senhor quiser me dar mais filhos, o Senhor vai me dar, se o Senhor não quiser me dar mais filho, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer a obra do Senhor. E eu realmente mergulhei, aí eu me entreguei, falei, Senhor, agora eu não tenho mais o meu projeto, põe o meu projeto na tua mão e vou viver teu sonho. E no outro dia pela manhã, eu lembro que eu estava naqueles 12 dias com uma dor de cabeça tão grande, e eu amanheci sem aquela dor de cabeça, e tomando café, de repente, que me deu vontade de tomar café, graças a Deus, de repente eu olhei assim, uma mãozinha apontando para a porta, uma mãozinha, parecia aquelas, sabe aquelas mãozinhas, quando a gente faz aquelas apresentações com luz negra e luvinha branca? Uma mãozinha daquela, parecia uma luvinha, apontando para a porta da minha casa e dizia, abre essa porta e prega meu Evangelho. E eu ali, então, entendi que Deus queria usar a minha casa, de alguma maneira, uma casa muito simples, eu morava numa casinha de madeira, né? Não tinha sarrafo para o lado de fora, o chão era um terreiro, muito pobre. Mas se o Senhor quer a minha casa, então, eis-me aqui. Só que eu tinha um problema, meu sogro morava na frente e o meu sogro era de uma religião que nos combatia. E aí eu comecei a fazer propósitos com Deus, é da tua vontade que o meu sogro se converta. E por incrível que pareça, era a vontade de Deus mesmo. Né? Quando Deus quer fazer, ninguém segura. Na outra semana, meu sogro foi comigo na igreja e a mensagem que aquele pastor trouxe foi tão impactante que o homem se rendeu a Jesus Cristo aos prantos numa quinta-feira. Foi tremendo aquilo. Aí eu falei, Deus, mas tudo bem, eu não sei a diferença de Velho e Novo Testamento e eu não conheço a Bíblia, como é que eu vou abrir a porta assim e pregar? Então, que alguém na igreja venha me ajudar, que alguém se ofereça para me ajudar. Só que eu também não vou falar que eu estou querendo fazer isso. Se o Senhor quiser, lá vai eu, né? Espírito de Gideão, né? Tentando de tudo quanto é maneira fugir. Aí, pastor Mirami, meu amigo pastor Mirami, Deus te abençoe se você um dia chegar a ver essa mensagem, que o Espírito de Deus te abençoe. Ele foi pregado domingo na igreja e ele disse, olha, eu tenho vontade de abrir um ponto de pregação.
De repente, Deus falou para mim que Deus já tinha falado com alguém aqui sobre uma casa. Se você está aqui e quer realmente for um ponto de pregação na tua casa, para que a gente possa estar indo lá toda semana, abençoando a tua família, as pessoas que estiverem ali próximas, eu vou ter o maior prazer. Eu falei, puxa, é comigo. Aí cheguei para o meu sogro, que já estava na igreja no domingo, e perguntei para ele, chamava ele de pai. Hoje ele já é falecido, está no Senhor. Eu disse, pai, olha, o pastor falou lá, eu queria fazer uma reunião lá em casa para a gente, o que o senhor acha? Ele abençoou. E foi aí que no dia 26 do mês de junho de 1988, nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular de Cascatinha, ali na sala da minha casa. Eu lembro que o pastor Mirami veio o pastor Renato Moreira, que é meu tio também, está na glória agora. Eles vieram me ajudar, ficaram comigo 4 semanas. 3 semanas, de fato. Na 4ª semana, porque eu fazia acontecer, eu ia nas casas, eu incentivei as pessoas, eu trazia, mas é uma alegria para mim fazer a obra, né? Aí eu falei, pastor, chegou naquela 4ª semana, eu estava com quase 80 pessoas, empilhada num espaço de 3,5 por 8. Não dava nem por 4, não dava nem para a gente se mexer, a gente para o lado de fora, e os pastores não apareceram. E eu lembro que eu fui passar mal no fundo da casa, e Deus falou comigo, mesmo Deus que age na vida deles, age na tua, vá lá e preguem. E assim nasceu o ministério da palavra na minha vida. Comecei a pregar e não parei mais. Curas, milagres, maravilhas. Hoje a igreja da Cascatinha, já não estou mais pastoreando ali. Fiquei 17 anos, deixei uma igreja já com terreninho comprado, construído, uma equipe pastoral montada e assumi aqui a 41ª igreja do Evangelho Quadrangular. E 5 anos depois, quase 5, porque quando o Samuel nasceu, o Júlio César tinha 5 anos e 3 meses. Então, 4 anos depois, 3 anos e meio, 4 anos depois, por aí. Deus traz um profeta na igreja para pregar. Um amigo meu, ele veio e trouxe 2 amigas dele da Bahia que vieram juntas. Ninguém sabia da minha situação, não vivia me queixando, eu entreguei na mão de Deus, esqueci e fui fazer a obra. Mas Deus não esquece dos nossos sonhos, viu, meu irmão? Deus não esquece, não. Ele faz. Ele tem o tempo determinado para todas as coisas, mas Ele faz. Ele é galardoador daqueles que o buscam e Ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te em fazer a vontade dEle e Ele concederá o desejo do seu coração. Eu lembro que foi um culto muito lindo naquela noite. Terminou o culto, uma das irmãs que vieram acompanhando o pastor, colocou a mão na minha barriga, a outra mão na minha cabeça e começou a falar língua estranha. O outro que estava lá no ponta conversando com alguém, começou a interpretar e veio. E ele disse para mim, eis que, por não ter blasfemado de mim e por não ter negado o meu nome, eis que devolvo as vidas que de ti foram tomadas. Gente, eu nem tinha como desconfiar que estava grávida. Tive que esperar mais de 20 dias para fazer um teste de gravidez, para dar o tempo de fazer o teste de gravidez e descobri que eu estava grávida. E Deus falou para mim alguns dias depois que era um menino e o nome dele ia ser Samuel. E aí está o Samuel, hoje já casado, hoje já se formando, ele é compositor, ele é um braço direito para mim, é um menino de ouro, um menino abençoado, profeta. Muitas vezes, nos momentos de luta, mesmo criança, Deus usou ele para trazer palavras de revelação de situações difíceis na igreja. Eu lembro que com 5 anos e pouquinho, ele viu o demônio que estava agindo na igreja, falou em línguas. Ele me mostrou, porque aquilo que Deus tem para nós, meu querido, é perfeito, é maravilhoso. Então, eu digo para você uma coisa, olha, Deus não vai deixar o teu sonho de lado. Não deixe Deus de lado, porque Deus não vai deixar o teu sonho de lado. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para fazer. E passado 1 ano e 8 meses depois do nascimento do Samuel, quem nasce? A minha filha Ana Paula. Linda, perfeita, maravilhosa. Hoje ela trabalha com crianças, desde os 11 anos de idade, ela é professora de crianças, dança na igreja. Uma menina que nunca me fez, eu não posso dizer para você que eu chorei de desgosto alguma vez pela vida do Samuel, ou chorei de desgosto alguma vez pela vida da Ana Paula. Mesmo quando eles erraram e cometeram falhas, eles tiveram atitudes de gente de caráter, atitudes que surpreenderam até mesmo o meu coração, porque eles são presentes de Deus na minha vida. Então não apresse as coisas. Talvez se você viu algum sonho teu sendo abortado, levanta a tua cabeça, continua firme, não desvia do foco, Não era só essa luta, tinha a luta da doença do Júlio ao mesmo tempo, as lutas financeiras, as batalhas ministeriais acontecendo ao mesmo tempo, mas você sabe de uma coisa? Quanto maior é a luta na tua vida, é porque você é grande.
né? A luta grande é porque a vitória é grande, porque a conquista é grande. Então não abaixa a tua cabeça, fica firme no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu vou orar. Talvez você tenha não filhos abortados, nos projetos que se foram abortados no tempo, a felicidade tua, quem sabe você vê ela como um aborto que se passou, mas o Senhor é Deus poderoso e Ele vai trazer existência para o teu coração. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora por aqueles que estão nos ouvindo, nós determinamos, ó Deus eterno, que haja sobre eles um avivamento de fé e que, ó Deus eterno, aquilo que eles desejam no seu coração, eles possam conquistar e que venha, Senhor Deus eterno, a vitória plena de todos os seus projetos e seus sonhos. Tira deles o desânimo, tira deles, ó Pai, aquela voz que o inimigo fica soprando no ouvido, dizendo que acabou, que não tem jeito, mas faça deles, ó Pai, instrumentos de amor, de graça e de fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Guarda essa palavra no teu coração e fique na paz. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.